Como será que o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 2006? Gente, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava na época da escola, no Fundamental 2. 2006, eu tinha 10 anos. Sou de 96, eu tinha 10 anos. Entre junho e julho, né? A Copa do Mundo na Alemanha. Eu lembro na época da escola, nos intervalos, na entrada, na saída, os alunos colecionando figurinha, indo na banca comprar figurinha do álbum da Copa. A galera trocando figurinha repetida. Gente, é muita nostalgia. Copa de 2010 foi assim também. 2014 não, porque eu já estava na faculdade, né? Mas 2006, 2010 foi exatamente assim. Eu colecionei os álbuns. Eu completei, tá, o álbum da Copa 2006. A gente tinha tanta fé que o Brasil ia ganhar o Hexa. A gente tinha tanta fé que ia dar certo. Mas foi assim. Eu lembro os professores, eles acabavam a aula mais cedo, liberava a gente mais cedo para ver os jogos do Brasil na Copa. E eu com os meus amigos, no apartamento, os amigos que moravam no prédio, né, no prédio que eu morava, a gente ia um na casa do outro ver os jogos. Era muito da hora. Lembro como se fosse ontem, gente. É muita nostalgia que vem na cabeça. Mas foi triste saber que o Brasil perdeu essa Copa aí. Vocês vão entender por quê. Então, estamos reagindo ao canal Fute11v11. Dá os créditos pra ele aí. Ó, já vai escrevendo aqui no Mundo Gabriel, ative o sininho, deixa muito like nesse vídeo para ajudar no crescimento do canal, para aumentar nosso fortalecimento aí no engajamento. Vamos lá. Do momento atual do nosso futebol, em 2006 a seleção brasileira era a atual campeã do mundo, tendo vencido o torneio 4 anos antes em 2002, chegado ao final em 98 e sendo campeão também em 94. Ou seja, nas últimas 3 edições de Copa foram 3 finais disputadas com 2 títulos vencidos. E claro, isso era fruto da geração incrível de jogadores brasileiros que tínhamos naquele período. Em 94, Romário e Bebeto comandaram a seleção. Em 98, o brilho do jovem fenômeno vivendo seu auge. Em 94, Romário, Bebeto, Dunga, Branco, Leonardo, pois é, Raí, acho que tinha o Jorginho também, o Tafarel, o maior goleiro da história da seleção, o técnico Parreira, pois é, 98 tinha o Bebeto, o Ronaldo Fenômeno no auge, pois é, tava voando na Inter, né? Ele teve depois uma lesão no joelho, foi depois ou antes da Copa, não vou lembrar, mas na Inter ele teve uma lesão séria no joelho. Até os médicos falaram, Ronaldo, é o fim, acabou sua carreira, não tem solução. Mas ele conseguiu se recuperar de uma lesão gravíssima e em 2002 foi campeão, sendo o artilheiro isolado, o melhor jogador daquela Copa. Pois é. Como o mundo dá voltas, né, gente? Até que em 2002, mais uma vez, o fenômeno com Rivaldo e Ronaldinho formando um trio letal. Mas em 2006 a coisa parecia escalonar para outro nível. E o mais bizarro é que esse foi, sem dúvidas, um dos melhores elencos da história da seleção brasileira. Como seria possível um time com... Assim, possa ser relativo à opinião de vocês, mas na minha opinião o melhor elenco de todos foi em 70. Né, com o esquadrão do Pelé, né, o Gerson, Rivelino. Aquela época, sim. É claro, 94, 2002 foram elencos gigantescos. 2006 era para estar na lista, mas... gente, é triste dizer, mas não conseguiu. Craque em cada posição, 3 bolas de ouro nos 11 iniciais, talentos absurdos vindo do banco e mesmo assim ter o pior resultado em um período de 20 anos. É isso que a gente vai relembrar e tentar entender agora nesse vídeo. Brasil de 2006, o fracasso... Olha aí, eles não podem jogar junto. Isso saiu na revista Placar, hein? Quem lembra dessa revista? Quem é da época, né? Esse quadrado mágico é de fato empolgante, mas adversários e especialistas acham que o Brasil pode quebrar a cara com ele. Gente, Pô, olha isso, Kaká, Adriano Imperador, Ronaldo, Ronaldinho. Pois é, esse sim era o quadrado mágico que com certeza seria titular na seleção de hoje. Dá saudade dessa época. Vê melhor ir pra Copa do Mundo ano que vem com eles do que com o elenco atual, né? Pois é. Mas olha isso, até o povo zoava, né? O crente, o mulherengo e o comedor de... Mas enfim, deixa as zoeiras pra lá, né? Deixa as zoeiras pra lá, vamos focar no futebol, vamos focar na arte, no esporte. Fracasso estrelado. Rapaziada, já que a nossa seleção tá muito longe de vencer um título novamente, Tá longe, cara, tá longe, viu, Chafim, tá longe. Nossa, como tá longe. Cansei de esperar e resolvi trazer o meu. Fala pra mim se não... Nossa, linda essa taça, hein? Quanto que custou
No Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, não sei onde você comprou. Parece. Cara, eu comprei isso aqui na Amazon, mano. É, na Amazon. Nossa, não deve estar muito barata não, mas é linda essa taça, hein? Como decoração, vai ficar top mesmo. Tá, antes que venha alguém falar, ganhou, tá fazendo publi. Não, mano, não tô fazendo publi, tá? Eu comprei isso aqui na Amazon pra poder funcionar melhor aqui no cenário, né, e tal. Só que eu achei ela tão da hora, mano, que eu quis mostrar aqui no começo do vídeo pra vocês, ó. Linda demais essa taça. Quem sabe um dia eu compro uma na Amazon também, né, gente? Quem sabe? Se você olhar de perto, você consegue ver algumas imperfeições, mas se você quiser usar pra poder decorar algum lugar da sua casa, alguma área dedicada a futebol, ou quem sabe até na churrascaria, tá ligado? Você botar numa prateleira assim, mano, fica bem da hora, tá? E cara, o preço varia muito, então eu vou deixar o link na descrição aqui, que é só você clicar e aí você vai saber quanto ele tá custando no dia que você tá vendo esse vídeo, né? Bem da hora mesmo, ó. É louco, vou botar ali no cenário pra vocês verem como é que fica. Bom, tá meio escuro ali agora, mas vai por mim. Fica da hora. Então, galera, pra gente começar esse vídeo do jeito certo, eu já quero de cara jogar essa cena aqui na tela. Quantas vezes você não viu esse edit ou um print desses jogadores perfilados assim antes do jogo com aquela clássica legenda? Aqui a gente botava medo. É, concordo, realmente é mais fácil ter medo desses caras do que dos nossos titulares de hoje. Olha lá. Tinha que ser o Rafinha mesmo, de parâmetro, né? Porrada neles. Tudo no campo e fora do campo se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Tá vendo o que aconteceu? Aí. Esse campeão do mundo eu lembro, gente, 2016. Eu fui com uns amigos meus lá pra BH, né? A gente foi ver Brasil e Argentina nas eliminatórias da Copa de 2018. O Brasil ganhou de 3-0. Gol do Neymar, do Felipe Coutinho e do Paulinho. Nossa, eu lembro. O povo enaltecendo o Brasil, falando bem do Neymar, do Pelé, falando mal do Messi, do Maradona. Aquela coisa, né? Clássica de Brasil e Argentina. Literalmente, a gente estava confiante que o Brasil poderia chegar no Hexa em 2018, porque estava muito bem. O elenco estava ótimo, estava rendendo demais. O que acontece? A gente zoou tanto eles, né? A gente zoou tanto que a zoeira voltou pra gente. É o famoso feitiço contra o feiticeiro. Olha aí, o que deu. A Argentina ganhou da França em 2022, foi tricampeã do mundo. E o Brasil parou nas quartas para a Croácia, naquela vergonha. Olha lá, e agora eliminatórias nesse ano. Aí. Isso antes do Ancelotti chegar, né? Pega essa escalação titular aqui, mano. O Dorival, né? O técnico, não vou lembrar. Dida no gol, Cafu, Juan, Lúcio e Roberto Carlos fechando a linha de defesa e as laterais, Zé Roberto, Emerson, Ronaldinho e Kaká fechando a meiuca, Adriano e Ronaldo no ataque. Tá achando pouco, mano? Olha alguns nomes do banco: Rogério Ceni e Júlio César para o gol, Luizão, Gilberto Silva, Cicinho, Juninho Pernambucano, Robinho e Fred. Mas o grande foco mesmo daquela seleção ficou em 4 jogadores, que foram apelidados de Acho que vocês devem ter entendido por que o Robinho estava censurado, né? Não vou entrar em detalhes, não. Quadrado mágico: Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano. Basicamente, era o ataque do Brasil. Aqui nós tínhamos Ronaldinho, que era o atual bola de ouro, Ronaldo, o fenômeno, que também já havia sido bola de ouro, mais de uma vez inclusive, Kaká, que viria a ser bola de ouro em 2007, um ano depois, e Adriano, que era um prodígio. Nossa, o Kaká desbancou Messi e CR7 na época, hein? O Kaká foi gênio, foi gigante, foi um fenômeno também. Não é à toa. Não só o Ronaldo, mas o Kaká foi enorme. O cara foi gênio. Gênio. Gigantesco, mas infelizmente, por vários motivos pessoais, acabou perdendo foco na carreira. Mas antes da gente dar início à Copa de 2006, você precisa entender da onde surgiu esse quadrado mágico. Os problemas pessoais do Adriano, não vou entender muito bem, mas ele teve uma perda de foco, sim. O rendimento dele caiu por alguns problemas aí, meio restritos, difíceis de entender. Mas na época ele tinha muito potencial também. Jogou na Inter, né? Jogou já no Flamengo, jogou em vários clubes grandes no Brasil e na Europa. Isso a gente sabe. Tudo começou 2 anos antes, em 2004, na Copa América. Em Lima, no Peru, o Brasil enfrentava a Argentina na grande final do torneio. O clima era aquele que a gente já conhece. Brasil e Argentina estávamos disputando essa Copa América como atuais campeões do mundo, e os caras que já odeiam a gente tinham motivos dobrados para querer vencer, já que o mundo inteiro temia a seleção brasileira naquele momento. E bom, o Ronaldo estava fora da competição por pedido dele mesmo. Ele quis se ausentar porque queria curtir suas férias. E isso não é suposição, tá? Foi dito pelo próprio Ronaldo e pelo técnico
técnico da seleção brasileira. É nessas horas que a gente vê a diferença que faz um bom momento, né, cara? Naquela época o Ronaldo mandava mais do que o presidente aqui no Brasil, tá ligado? O que ele queria era ordem. Depois do que ele fez em 2002, ninguém questionava mais o cara. Parreira então levou o Adriano no seu lugar como atacante, e o brasileiro respondeu à altura, sendo o artilheiro da competição com 7 gols marcados. Mas a Argentina começou bem melhor aquela final, abrindo o placar com Gonzalez de pênalti. Mas o Brasil ainda conseguiu um empate com um gol de Luizão de cabeça aos 45 minutos, indo então para o intervalo com o empate de 1-1 no placar. E na volta, mano, no finalzinho do jogo, aos 87, a Argentina vira o placar com Delgado. Ali, cara, já era cenário de fim de jogo. 87 minutos, você acabou de tomar a virada para a Argentina. Era só um milagre mesmo para poder fazer o Brasil empatar e prosseguir com o sonho. E bom, o milagre veio e gerou aquela narração histórica do Galvão. Pode até empatar. Adriano eu lembro o Galvão falando, vai empatar, olha empate, gol. Eu lembro disso aí. Nossa, o geral vibrou. Parecia impossível, o Brasil estava praticamente entregue para a Argentina e conseguiu um empate. Foi sofrido esse jogo. uma bomba de pé esquerda aos 90+3, empatando o jogo em 2-2 e levando a partida a ser decidida nos pênaltis, onde o Brasil venceu por 4-3. Depois de uma atuação desse nível, na ausência do Ronaldo, Adriano não poderia mais sair do time titular de maneira nenhuma. Até que no dia 12 de outubro de 2005, o Quadrado Mágico foi a campo pela primeira vez, em um jogo contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa. E nesse jogo o Brasil venceu e convenceu, com gols de Adriano, Ronaldo e Roberto Carlos. A partir dali a pressão popular era gigantesca. Todo mundo queria ver os 4 craques atuando juntos e o que eles poderiam fazer, até onde eles poderiam chegar. E foi assim, como atual campeão do mundo e da Copa América, que o Brasil chegou para... E das confederações também, de 2005. Eles ganharam aquelas confederações de 2005, deram um show. disputar a grande Copa do Mundo em 2006. Abrindo a fase de grupos, o Brasil caiu no grupo F, com Croácia, Austrália e Japão. Um grupo bem fácil, já que aquela Croácia não era nem sombra dessas últimas versões que tivemos em Copas do Mundo. A Austrália também era péssima, e o Japão nem se fala. Então, se nós que estávamos de fora já pensávamos assim, imagina os caras lá dentro. Em 2006, a seleção não era comum em nenhum dos aspectos. Aí, ó, tá vendo por que não ganhou a Copa? Ó o registro aí, ó. É uma várzea, é uma brincadeira, fica abrindo treino pro público, é fã invadindo, é torcedor indo lá fazer graça com os jogadores em campo, no meio do CT, tá vendo? É aquela confiança absurda, já ganhamos, a gente já foi campeão em 2002, ganhamos a Copa América em 2004, ganhamos a Confederações em 2005, então o Hexa já tá aí, na mão, né? Pô, coisa fácil, olha, gente, como nós estamos na geração de ouro, ninguém pode nos parar. O Brasil é imparável, o Brasil é intocável. Aí, ó. Tá vendo? Falta de comprometimento, falta de foco, falta de garra, de raça, de vontade de vencer. E de treinamento duro, sabe? De obsessão por vencer, de obsessão por treinar, por evoluir. Isso que faltou para a seleção. Faltou essa conexão entre os jogadores, entre o elenco, sabe? Aquele engajamento, aquela união. Não teve. Acabaram perdendo nas quartas para a França. Aspectos, tanto no talento quanto na mídia. Imagina um time com 3 bolas de ouro, cara. Ronaldinho no seu auge, Kaká ali também voando e o Ronaldo já consolidado como um dos maiores jogadores da história. Eles eram estrelas, tá ligado? E a gente de todo lugar do mundo para visitar a concentração da seleção. Foi muito estrelismo e muito ego. Tirando foto, a imprensa transmitia treinos. Cara, era praticamente um Big Brother patrocinado pela CBF ali. Pra resumir, a concentração em 2006 era uma completa zona. A gente chegou ao ponto de ter o neguinho da Beija-Flor visitando os caras. Está com o nome sujo e acha que não tem jeito? Aí, ó, aqui a gente acredita que todos merecem uma nova... Tá vendo? Cara, não dá, mano. Eu tento ficar sério vendo essa parte do roteiro, mas é impossível, mano. Olha só o que tava rolando. E ele não foi sozinho não, tá? Ele ainda levou 15 passistas junto com ele. Até invasão de torcedora teve, mano. Olha essa cena aqui dela agarrando o Ronaldinho. Isso aqui tava rolando no meio do treino, cara. Era clima de festa total, pô. E foi dessa maneira que o Brasil estreava na Copa. Em clima de festa e uma confiança absurda. No primeiro jogo da fase de grupos, o Brasil estreava contra a Croácia. Rapaziada, parece que a Croácia tá sempre no nosso caminho, mano. Mas... nessa época aqui, pra poder bater de frente com a gente, era outra parada, né? Se liga nos times titulares. Olha a diferença, mano. O Quadrado Mágico ia a campo pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Pô, e agora fala sério, irmão. Olha isso aqui, velho. Só tem monstro, pô. Só tem lenda mesmo, só tem estrela. Só tem gênio aí. Agora, o que tem de estrelismo
falta de vontade, né? O que tem de ego, falta de foco. O que tem de genialidade, o que tem de talento, falta o quê? Falta motivação, falta garra, falta raça, falta união. Falta muita coisa aí. Na teoria, é um timaço, é fato. Mas na prática, é um fracasso. Olha só como rimou. Olha a rima, gente. Se liga na rima. Na teoria, é um timaço. Na prática, é um fracasso. Cada posição aqui é um mais sinistro que o outro. No papel era tudo lindo, mas como será que era em campo? Bom, vamos lá. Começando a partida, aquele típico joguinho de começo de campeonato, sabe? Morno e lento. Mas no finalzinho do primeiro tempo, quem apareceu para marcar o primeiro gol do Brasil na competição? Kaká, com esse golaço de fora da área. Essa que foi a assistência mais fácil da vida do Cafu. O Kaká só recebe, dá uma conduzida e manda uma bomba de pé esquerdo de fora da área, irmão. E detalhe, ele era destro, hein? Brasil 1-0 Croácia. Depois disso foi só aquele lenga-lenga pra lá, lenga-lenga pra cá. A Croácia era muito fraca e o Brasil tava jogando claramente com o freio de mão puxado. A partida terminou desse jeito mesmo, mano. Placar magro de 1-0, mas com vitória na estreia e mais 3 pontos para a nossa seleção. Mas, como você não tem o talento de nenhum desses 4 caras aqui, você vai precisar aprender a investir o seu dinheiro. E é por isso que hoje eu apresento para vocês a Mercado Bitcoin, o principal desse vídeo. Agora, no segundo jogo da fase de grupos, o Brasil pegou a Austrália. E aqui demonstrou ter muito mais vontade de jogo, diferente da preguiça que foi contra a Croácia. O quadrado mágico foi para o seu segundo jogo seguido e agora parecia estar cada vez mais entrosado. Se liga aqui na jogada do primeiro gol. Ronaldinho, atuando como meia de criação, acha um passe lindo pro Fenômeno, que domina e acha o Adriano lá do outro lado. O Imperador então domina e rapidamente solta a bomba de pé esquerdo sem nenhuma chance pro goleiro. Brasil 1-0 em uma jogada envolvendo 3 craques do time. Agora uma pausa rápida aqui. Quando eu tava editando esse vídeo, eu reparei que eu falo Nova Zelândia várias vezes, mano. Tudo porque eu tinha acabado de assistir um jogo do Quadrado Mágico contra a Nova Zelândia que a gente ganhou de 4-0. Só que esse jogo da Copa foi contra a Austrália, cara. Então ignora todas as vezes que eu falar Nova Zelândia, ok? Eu só troquei os nomes mesmo. Depois disso, a Nova Zelândia teve uma chancezinha aqui e ali, mas era um time muito limitado, cara. Não conseguiram impor nenhuma dificuldade no jogo. Agora se liga nisso aqui. Substituições na Nova Zelândia. Saíram Tony Popovich para a entrada do Mark Bresciano, Tim Carroll para a entrada do Harry Kewell, Craig Moore dava lugar a John Aloisi. Conheço ninguém. Isso, cara, é só um jogador desconhecido, velho. Agora se liga no Brasil, tá? Aos 72 saíam Ronaldo e Emerson para as entradas de Robinho e Gilberto Silva. Aos 90 minutos saiu Adriano para a entrada do Fred. Cara, não tem como comparar, rapaziada. Qualquer um desses jogadores aqui que entrou no segundo tempo seriam facilmente titulares hoje em dia na nossa seleção. O Robinho, cara, que entrou aos 72, seria facilmente um dos maiores jogadores da história da Nova Zelândia. Isso se ele não fosse maior. E o Brasil, após as substituições, ainda conseguiu ampliar o placar. Robinho, aos 90 minutos, manda uma paulada que explode na trave. Sobrando então a bola pro Fred, que só empurra pro gol, sem goleiro. Brasil, 2-0 Nova Zelândia. Depois desse... O povo chama o Fred de Cone, mas na época era bom, viu? Jogava muita bola. 2013 nas confederações, então, nem se fala. Foi um gênio. Jogos amantes do quadrado mágico estavam nas alturas, irmão. O Brasil vencendo por 2-0 na Copa, com participação direta de todos os craques, parecia bom demais para ser verdade. A seleção agora somava 6 pontos e era líder do grupo F, partindo então para a terceira e última partida da fase de grupos. Brasil contra Japão. O jogo começa e o Brasil foi a campo praticamente com o mesmo time. Agora ainda mais apelão, porque Juninho Pernambucano também estava no time titular. Olha essa seleção aqui, mano. Quem marca é Deus, né? A partida começa e pela primeira vez o Brasil levava gol nessa Copa. O Japão abriu o placar com Keiji Tamada. Eu logo imaginei que o Japão era o adversário mais difícil ali no grupo. Porque, ó, a Croácia daquela época não é a Croácia de hoje, né? Foi finalista da Copa, que foi em terceiro lugar na última Copa. Não é a mesma coisa, né? Era uma Croácia bem mais frágil, bem mais limitada. A Austrália acho que era o mais fraco ali. Porque o Japão já era um pouco mais complicadinho, né? O Japão deu uma melhorada, né? Ganhou até da Alemanha na Copa passada. Foi o único time aí que fez gol no Brasil, eu diria. Falei, meu Deus do céu. Eu assisti no jogo e tava com 2 amigos no apartamento na época que eu morava em prédio. Um deles levou uma vuvuzela, aquelas cornetas que aperta, né? Buzina, né? Buzina de estádio. Ele buzinou até pro gol do Japão.
Ai, meu Deus do céu, ô época boa, viu, que não volta mais. Dá até medo de falar o nome desses japoneses aqui e ficar algum lá ele, mas Keiji Tamada acho que não tem nada não, né? Enfim, Keiji Tamada abriu o placar aos 34 minutos. E foi um belo gol, tá? Mas aqui eu também tenho que dar o destaque pra nossa defesa que dormiu no ponto total, né? Se liga aqui, mano, ninguém acompanhou o cara se deslocando sozinho ali nas costas da defesa. Ou seja, o Brasil já demonstrava sinais claros de falta de concentração durante vários momentos nos jogos. Só que a gente só tava pegando seleção babada, cara. Então, assim, a gente podia ceder 5 chances que no máximo eles fariam um gol. Mas com o Japão foi diferente, já que a gente deu esse mole, o jogador aproveitou e abriu o placar. Mas se a defesa falhava, o ataque do Brasil, que era letal, respondeu no finalzinho do primeiro tempo. Acompanhe aqui comigo a jogada. Ronaldinho de novo participando, inverte uma bola linda para Cicinho, que de cabeça escora para Ronaldo, também de cabeça marcar e empatar o jogo para o Brasil em 1-1. E olha que a cabeçada não era nem o forte do Ronaldo, tá? Mas e essa tranquilidade aqui para subir nas costas do zagueiro? Esse Ronaldo era fenômeno mesmo, né? Cara acima do peso, já mais velho, e cabecear consegue fazer gol de cabeça ainda. sem chance pro goleiro. É por isso que mesmo quando o nosso time tava uma merda taticamente, a gente conseguia mascarar muitas dessas coisas. Olha a qualidade dos nossos jogadores, cara. E detalhe que aqui o Ronaldo ainda tava acima do peso, hein? E com 2 cirurgias no joelho. Mas, continuando no jogo, logo depois, aos 53 minutos, Juninho Pernambucano recebe de fora da área. Para, rapidinho. É aqui que a gente vê o nível do nosso adversário. Como que você deixa o Juninho Pernambucano com todo esse espaço, cara? Pois é, o Juninho Pernambucano, eu não acompanhei muito a carreira dele. Ele jogou no Vasco, no Lyon, né? Ele dominou o campeonato francês, ganhava toda hora Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França, sendo artilheiro, eu lembro disso aí, em alguns detalhes. É que na época a gente não tinha como ver o futebol europeu igual hoje, né? Não tinha muito recurso. Mas olha só, deixar ele com essa distância, ele era um especialista em cobrar falta, né? Um dos melhores cobradores de falta que a gente já teve. Isso aí, eu sei, parece que é impossível, né? Chutar de tão longe, acertar o gol nessa distância, quase lá no meio campo. Não é para qualquer um fazer um gol assim, né? De tão fora da área. Mas pro Juninho Pernambucano era uma coisa muito fácil. Era a facilidade dele, era a cara dele fazer gol de fora da área. Mas golaço, hein? Golaço. Cara, se liga na jogada, velho. Tem um latifúndio aqui entre ele e o zagueiro, pô. Quando esse boneco aqui do Japão percebeu a merda que ele fez, ali já era tarde demais. Ah, mas tava muito longe, é por isso que ele deu mole. É, tava longe? Então segura aqui a bomba. 6 minutos depois, aos 59, contra-ataque pro Brasil e a bola cai nos pés do bruxo. Agora olha o passe que ele acha pro Gilberto Silva, mano. Não, pelo amor de Deus. Parei. A bola faz a curva e acha perfeitamente o brasileiro, que conduz em velocidade e marca o terceiro gol do Brasil, agora de pé esquerdo. Aqui o jogo já estava totalmente dominado pelo Brasil, 3-1 no placar, o Japão já estava já entregue. Mas ainda tinha tempo para o R9 marcar o seu segundo gol no jogo. E aqui eu quero fazer o seguinte com vocês. Primeiro a gente vai ver o lance, ok? O Juan tá aqui com a bola dominada, vai avançando e o Ronaldo tá de costas pro zagueiro. Ele recebe, devolve na tabela, o Juan rapidamente entende a jogada e devolve pro Ronaldo. Agora o Ronaldo recebe, gira o corpo e de fora da área ele solta essa bomba de pé direito, moleque, indefensável, cara. E agora pegando pra ver esse lance de novo em câmera lenta, na hora que ele recebe e gira, já tem 2 jogadores chegando nele. E se a gente reparar, ele ainda olha pro goleiro por um segundinho, cara. Só mesmo pra ter noção do posicionamento dele. E só depois disso, ele manda essa finalização perfeita na costura da rede. Agora eu quero que você pause o vídeo e comente aqui. Qual atacante da nossa atual seleção faria esse gol que o Ronaldo, acima do peso, acabou de fazer e você viu aqui? Pois é, eu vou ficar aguardando a resposta aí, ok? E depois disso, o juiz apitou o fim do jogo, 4-1 para o Brasil, de virada, vencendo o Japão. E foi assim que o Brasil terminou em primeiro do Grupo F na Copa de 2006, com 9 pontos conquistados. E isso mostra também que caso o time estivesse bem defensivamente, lá na frente o Brasil resolveria, cara. Bom, pelo menos essa era a sensação, né? Já que o Brasil havia marcado 7 gols e sofrido apenas 1 em 3 jogos da fase de grupos. Só que aí que tá o problema. Será que o esquema realmente era tão forte assim, ou os nossos adversários que eram bizonhamente ruins?
começando a fase de mata-mata, agora nas oitavas de final. Brasil contra Gana. A gente foi a campo novamente com o quadrado, mas agora Zé Roberto e Emerson faziam a dupla de volantes para dar um pouco mais de contenção no jogo. E eu sei que a Copa de 2006 foi toda aquela desilusão e tal, mas aqui, nesse jogo, a gente ainda teve um momento para ficar feliz e se orgulhar. A história foi escrita. Ronaldo Fenômeno se tornava o jogador com mais gols na história das Copas do Mundo, marcando logo aos 5 minutos de jogo. Em 2014 ele foi superado pelo Miroslav Klose. E o gol foi praticamente a assinatura dele. Kaká acha uma bola açucarada pro Fenômeno, que ganha na arrancada em uma das suas principais características, né? Sai ali cara a cara com o goleiro e deixa ele totalmente na merda só com drible. Depois foi só empurrar pro gol e sair ali com a sua comemoração clássica apontando o dedinho de número 1. Esse gol do Ronaldo é muito emblemático e volta e meia ele aparece nas redes sociais da FIFA aí. Mas, continuando, ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, Kaká vem conduzindo. Aqui ele repara que o Didico já estava pedindo aquela bola, mas ele prefere inverter a jogada pro Cafu lá do outro lado. Cafu então avança pela direita e manda a bola na área nos pés do Adriano para só empurrar pro gol sem goleiro. 2-0 em mais uma jogada linda do Brasil. Ali a gente já estava com os dois pés nas quartas de final. Era só questão de administrar o segundo tempo e confirmar a vitória. E foi exatamente isso que aconteceu. E olha que ainda teve direito ao terceiro gol, tá? Ele foi marcado por Zé Roberto, que, pô, sinceramente, rapaziada, isso aqui é um gol de pelada, pô. Eu nem tenho o que falar aqui, cara. Olha só, a defesa dos caras dormindo. Foi gol de pelada mesmo. Isso aí, nossa senhora. Foi gol de gandaia mesmo, olha só. Mais do que a do Ibis, mas a gente releva porque já eram 85 minutos de jogo. O Brasil tava com 2-0. Só faltou ele entrar de bola e tudo aí. Só faltou ele entrar de bola e tudo. Enfim. Mas aí é humilhação demais numa Copa do Mundo, né? Fim do jogo, Brasil 3-0, a seleção brasileira estava classificada para as quartas de final, onde agora enfrentaríamos o nosso algoz de Copas, a França, que ainda era comandada por Zidane. Mas antes, cara, se você tá assistindo até aqui, me ajuda aí, pô. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho e eu só vou pedir pra você dar um like e se inscrever no canal. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô muito próximo dos 100 mil inscritos. Talvez quando você esteja vendo, eu já tenha até batido esses 100k. Mas então agora a gente vai colocar essa meta de 150 mil até o final do ano. Vai que é possível, né? Mais 50 mil, cara. Dá pra sonhar, vai. Agora sim, vamos voltar pro jogo contra a França. E tristeza. Começando a partida, se liga no nível dos jogadores, rapaziada. Essa aqui era a escalação do Brasil. Uma mudança grande foi a ausência do Adriano nos 11 iniciais, para a entrada do Gilberto Silva. Essa foi uma opção para preencher mais o meio-campo, adiantando o R10 para jogar mais próximo do gol e também tentar gerar ali umas tabelinhas com o Fenômeno, juntando ali os dois maiores talentos da seleção, né? A ideia era muito boa. Já pela França, Zidane, Henry, Ribéry, Abidal, um monte de nome de peso aqui também. O Brasil foi a campo em um 4-4-2 losango. Como eu disse, na teoria seria muito bom, já que o Bruxo poderia participar mais de gols. Só que também tem um lado ruim, já que como ele jogava mais adiantado, a gente perdia toda a criação que ele estava fazendo ali pelo meio do campo. Mas sinceramente, cara, a escalação foi o menor dos problemas. A partida começa e os primeiros 15 minutos são bem equilibrados. O Brasil foi levemente superior, tendo mais a posse. Controlava as ações, mas conseguia chegar poucas vezes no ataque. Uma rara chance foi essa aqui. A França estava desorganizada, R10 acha o Ronaldo pela ponta, que consegue arrancar e manda esse passe para dentro da área, onde o Kaká estava aparecendo lá dentro para finalizar. Mas infelizmente o zagueiro francês chegou antes para impedir o ataque do Brasil. E aí ficou só nisso mesmo, velho, porque depois dos 15 minutos iniciais, a França começou a crescer absurdamente no jogo. Principalmente quando um jogador começou a fazer o que queria dentro de campo, Zidane. Olha isso aqui, rapaziada, só no primeiro tempo você tem jogadas do Zidane pela direita segurando o jogo, Zidane no meio armando o jogo, Zidane na esquerda buscando passe, Zidane por dentro para finalizar, Zidane na área para tentar uma finalização, Zidane roubando bola do Kaká e clareando a jogada como se não fosse nada. Cara, foi uma atuação assim absurda do francês. E parece que ele tava sempre livre, tá ligado? Parece não, ele realmente... Ah, sim, o Zidane jogou demais essa Copa, jogou demais, eu sei, ele jogou mais em 98, mas em 2006 o Zidane deitou e rolou. Essa Copa inteira deitou e rolou. Tava o principal jogador dos caras, um gênio assim que era sabido por todo mundo, inclusive essa era a despedida dele pela seleção francesa e mano, ele foi completamente subestimado, cara. Ele recebia a bola e tinha total espaço pra fazer o que queria, ele levantava a cabeça, pensava se ia fazer um passe, se ia fazer um lançamento, se ia conduzir pra trás, se ia pra frente, porque a marcação nele era extremamente
broxa. E esse pra mim foi o principal problema. A formação no 4-4-2 losango que o Brasil foi a campo era boa, mas os nossos jogadores estavam em uma preguiça, irmão. A dupla de volantes da França não tava deixando o nosso meio campo nem pensar. O tanto de jogadas que a gente tinha ali, uma possibilidade de gerar algum ataque. E os nossos meio campistas eram, sei lá, mano, desarmados parecendo uma criança. A gente viu ali uma bola espirrada, sobrou pra alguém ali no meio campo do Brasil, bum, já vinha um volante da França e desarmava. Ou então a gente ia, tentava trocar 3 passes, alguém já vinha, mordia e desarmava. Cara, a gente não conseguia respirar no meio campo, enquanto eles tinham toda a passividade do mundo pra fazer o que queria. Olha o Zidane aqui aos 43 do primeiro tempo puxando contra-ataque, rapaziada. Olha essa cena, velho. Pelo amor de Deus. Mano, tava difícil de parar o Careca nesse dia, tá? E se o primeiro tempo foi complicado, o segundo foi pior ainda. Praticamente só dava a França. E por mais que eles não tivessem nenhum ataque realmente perigoso, quem controlava o jogo era eles desde a volta do intervalo. Até que aos 56 e uma falta bem nada a ver do Cafu, quem vai pegar essa bola pra bater? Sim, Zidane. E aí, rapaziada, em um lance assim, bizarro, ele faz um lançamento e o Henry aparece sozinho dentro da área pra... Então, o Roberto Carlos falhou nisso aí. Falhou muito. Pô, a zaga deixar o Thierry Henry livre assim, é pedir pra tomar gol mesmo. Eu vi que o Roberto Carlos ele para. Muita gente culpava o Roberto Carlos. Foi culpa dele, a eliminação. Igual lá em 2010 falam que o Felipe Melo foi o grande culpado do Brasil perder pra Holanda, né? Mesma coisa. Mandar pro gol, cara. Abrindo o placar, França 1, Brasil 0. Eu era bem novinho, rapaziada. Eu tinha ali 7 para 8 anos nessa época. Eu tinha 9 para 10 nessa época. Mas eu lembro, assim, de algumas coisas que eu vi depois, sabe? No futuro. E teve toda uma polêmica ali que rolou entre o Galvão Bueno e o Roberto Carlos, porque o Galvão chegou a criticar ele ali abertamente na transmissão ao vivo, né? O que, consequentemente, fez com que o Roberto saísse como o vilão da parada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Brasil foi pra aquela Copa no modo gandaia total. A gente já viu aqui em vários exemplos. Os jogadores claramente não sabiam o que fazer. Até porque, cara, a gente ficou muito iludido com o quadrado mágico, batendo em seleções que são quase de nível amador. E aí, quando a gente pegou uma seleção de ponta, a gente viu que não tinha tática nenhuma, cara. Era praticamente, entra aí os talentosos do Brasil, se virem e ganham o jogo. E funcionava contra as seleções que eram mais fracas. Só que quando a gente precisou de tática, mano, a gente viu que ficou escancarado que era péssimo. Dito tudo isso, não dá pra eximir o Roberto Carlos da culpa nesse lance, cara. Porque, dá uma olhadinha aqui. Ele tava parado, com as mãos no joelho, ali abaixado, sabe? Dormiu em campo. Como alguém que tá cansado, mas só que, mano, é uma cobrança de falta, você não pode fazer isso sendo que o cara tá atrás de você, pô. Enquanto o Henry tava ali do lado dele, sozinho. A bola foi levantada na área, ele passou pelo Roberto Carlos que tava literalmente parado. Ah, mas o Roberto Carlos é baixinho, não ia fazer diferença. Pô, mano, pelo amor de Deus, ele deveria pelo menos ter acompanhado. Só de ter alguém ali no cangote dele, ao menos iria dificultar a finalização do Henry. Mas... é aquele tipo de lance que se não resultasse em nada, ninguém nem ia reparar nessa falha dele. Mas, como foi o lance que definiu a partida, ficou feio demais, rapaziada, na moral mesmo. E como eu disse antes, cara, a culpa não é só do Roberto Carlos, tá? Falando sinceramente aqui, eu acho que se o Brasil não tomasse gol naquele momento, tomaria em outro, porque a França tava dominando o jogo. Parecia só questão de tempo pra dar merda. E depois disso, o Brasil ainda tentou reagir, colocando Adriano, Cicinho e Robinho pro jogo. Mas o nervosismo parecia que tava tomando conta dos nossos jogadores. Olha esse lance aqui, rapaziada. O Ronaldo tá com a bola dominada, o Gilberto Silva tava chegando livre ali na direita, sem nenhuma marcação, mas o Ronaldo vai e prefere arriscar um chute todo torto, sei lá, mano, um chute meio esquisito de fora da área, sabe? Não precisava. E mesmo assim, o Adriano, que tinha acabado de entrar, não acredita muito no lance e nem avança pra tentar pegar um rebote ou algo do tipo. Quando ele pensou em ir, já era tarde. E essa foi uma das raras chances que o Brasil arrumou ali, cara, porque a França tinha total controle do jogo. Inclusive, eles tiveram ainda a chance de ampliar em uma finalização que o Dida fez uma baita defesa. Repara aqui que a jogada também é gerada pelo Zidane. E foi isso. A França estava provando que desde 2006 o futebol já estava mudando. O esquema tático, a estratégia para o jogo e, principalmente, a entrega física dos jogadores do meio-campo francês decidiram o jogo contra uma das seleções mais talentosas da história do futebol. E claro, né, eles contaram também com uma atuação inacreditável do Zidane. Rapaziada, falando sério mesmo, pesquisa aí caso você nunca tenha visto. Zidane versus Brasil 2006. Pode jogar aqui no YouTube mesmo. Olha como esse cara jogou essa partida contra um monte de craques, mano. Ele botou o jogo no bolso em diversos momentos. Tem lance dele, cara, que ele parecia que tava jogando uma pelada, pô. Uma calma assim, bizarra, uma elegância, mano. A bola vem nele, ele domina. Vem 5, 6 em volta dele, ele vai, corta, dribla, acha um passo pro lado, acha pro outro, inverte bola. Mano, o cara fez de tudo. Numa tranquilidade. Você tá sabendo que acabou de ser publicado o edital do TJ São Paulo? Ah, tô sabendo sim, esse novo concurso é... Cara, mano,
Era bizarro, velho, era bizarro. E é isso. Aos 90 minutos, o juiz apitava o fim do jogo, França 1, Brasil 0, e esse foi o fim do sonho do Hexa em 2006. A França avançava para as semifinais, enquanto o Brasil voltava para casa, sendo eliminado antes da final pela primeira vez desde 1990. E cara, vendo as entrevistas de alguns jogadores, fica nítido o que já transparecia no campo. Era muito estrela junto e muito ego também, cara. Dá uma olhada nisso aqui que o Ronaldo disse. Talvez não era um grande grupo. Isso aí é uma entrevista do Ronaldo no canal GB, né, no canal do Galvão. Por sinal, tá meio parado esse canal do Galvão no YouTube, né? Eu lembro que eu tive discussões aí depois do jogo, porque eu vi jogadores dizendo, eu não perdi porque eu não joguei. Coisa feia, hein? Não vou citar nome porque o que em 94 não aconteceu, 2002 também não. Em 98 também não, mesmo perdendo também. O Ronaldo jogou em 94, tá? Ele era novinho, tinha 17 para 18 anos, mas ele jogou sim, tá? Era reserva na época, não era o Ronaldo que a gente conheceu depois nas próximas Copas, né? Mas ele era um dos convocados, então ele tem 2 Copas do Mundo conquistadas. Grupos fechadíssimos, 98 era muito fechado também, era todo mundo junto. Olha isso que bizarro, cara. Eu aqui na minha casa falo, perdemos, tá ligado? Perdemos para a França, perdemos para a Croácia em 2022, perdemos para a Bélgica em 2018. Como que um cara que tá lá... Pois é, perdemos para a França em 2006, para a Holanda em 2010, para a Alemanha em 2014, né? Para a Bélgica em 2018 e para a Croácia em 2022. Depois de todas essas derrotas, eu parei de acreditar na seleção. Falei, não, nem vou ver a Copa ano que vem. Não vou ver. É vexame atrás de vexame. Toda hora eles estão pipocando. Por que eu vou perder meu tempo assistindo Copa do Mundo se eu já sei que o Brasil não está entre os favoritos? Gente, ano que vem, ou é a Argentina de novo, ou é a França, ou é a Espanha, ou é Portugal. Brasil pode esquecer. Faz parte do grupo, foi convocado, fala que não perdeu porque não jogou. Nossa, mano, nojento, sério mesmo. E isso ficou claro no campo também, né, cara? Parecia que era o seguinte, se o fulaninho ali não vai correr pra marcar, por que eu tenho que correr? Eu também sou sinistro, pô. Mas ele é bola de ouro, ele fez isso, ele fez aquilo. Beleza, mano, mas eu também sou bola de ouro, eu também sou brabo. Então, pô, não, eu também sou o melhor lateral. Não, eu também sou o melhor meio campo. Não vou correr não, se ele não corre, eu não corro. E ficou nessa guerra de egos, e quem sofreu fomos nós. E dessa maneira, a Copa das festas nas concentrações, dos treinos abertos ao público, dos jogadores estrelas, chegava ao fim. O Brasil pegou 3 seleções de nível baixíssimo na fase de grupos e mascarou o problema de se ter tantos talentos, mas com 0 comprometimento na defesa. E quando pegamos uma seleção de primeira prateleira, isso ficou escancarado. E o pior, cara, é que a revista Placar tentou avisar sobre isso, tá? Olha essa capa lendária aqui que já tocava nesse assunto do equilíbrio defensivo que não existia. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui um lance que é bem simbólico. Esse aqui é o lance do Ronaldo que originou o primeiro gol contra a Alemanha lá na final da Copa em 2002. Se liga, cara, ele tava com a bola dominada, foi desarmado e já levanta na mesma hora e vai pra cima pra tentar recuperar. Esse esforço dele é recompensado porque ele consegue, o Rivaldo rapidamente já se aproxima, sabendo que ia receber o passe, recebe e já manda uma bomba pro gol. E o Ronaldo não quis nem saber se era o Oliver Kahn, se era o melhor goleiro ou não, mano. Ele acreditou na jogada e foi até lá, porque se o goleiro desse rebote, alguém ia ter que estar lá. E ele foi, mano. E o esforço dele foi mais uma vez recompensado, porque o Oliver Kahn frangou e soltou a bola nos pés dele. Olha a diferença, né? Você viu a diferença de um time morto, sem foco, sem comprometimento, para um time unido, cheio de garra, cheio de raça? Pois é, isso que faltou em 2006, que teve de sobra em 2002. Toda essa vontade de ganhar, essa garra que tava ali em campo, que sobrou em 2002, faltou aos montes em 2006. E pra finalizar, o mais bizarro é que em 2006 nós tínhamos 3 bolas de ouro no elenco. Fora todos os craques que estavam ali no elenco e alguns que ficaram de fora que poderiam facilmente ser convocados. E hoje a gente tem a prova clara que isso só foi diminuindo com o passar dos anos, até que chegamos no atual momento da nossa seleção, onde a gente precisa compensar muito mais com a tática, sendo que até nisso, infelizmente, a gente parou no tempo. E é isso, rapaziada, esse foi aqui um videozinho especial sobre a Copa do Mundo de 2006. Caso você não saiba e tenha caído de paraquedas aqui no canal, eu também já fiz analisando a Copa de 2018 e a Copa de 2022. Vou deixar os 2 vídeos aqui caso você queira assistir agora, mas antes, não se esquece, né, mano? Deixa aquele likezinho, se inscreve no canal. Pode deixar. Todos os meus créditos daí ao FUT11V11. Pois é, recomendo vocês irem lá e se inscrevam aqui no canal. Ativa o sininho, deixa muito like nesse vídeo.
Compartilhem meu conteúdo com família e amigos. Me sigam nas redes sociais, ou na descrição. Esse é o meu mundo, seu mundo, nosso mundo é o mundo do Gabriel, hein? Ah, o fantasma do X acaba em 2026? Acho que não. Esse aqui eu já vi também, muito bom esse vídeo. Pois é, né? Ai, não fala mais nada, gente. Valeu pelo apoio e atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.